Voltamos não, né? A gente está aqui plugado no 360 graus, a 360 minutos, essa é a promessa desse Summit Gestão 360 graus, que eu vou matar quem foi que teve... Eu não lembro quem foi que teve essa ideia de maluco de me botar aqui para falar 360 minutos. E aí, 360 minutos no ar, graças aos convidados que eu tenho aqui a honra de receber, os meus amigos Valdeci Martins e Luiz Nogueira, para esse bloco, que é o bloco de Gestão 360 graus do Sistema de Informação. Para você que entrou agora, nós estamos com uma sequência de 8 blocos. Tá? Cada bloco de 30 minutos, que eu estou trazendo 2 ou 3 convidados, e aí eu tenho 2 ou 3 perguntas para fazer para eles, em função do bloco, que este é o bloco de Gestão 360 graus Sistema de Informação, que é a sequência dos capítulos do nosso livro, e esse evento, especialmente, ele é para lançar o lançamento oficial do nosso livro, Como Sair da Crise e Acelerar o Seu Negócio. Dá um zoom aqui, por favor, Shimon, se conseguir. Aí, olha lá. Bonitão, né? Eu tô até mais bonito nessa capa. Olha lá. Também cheio de Photoshop, aí o cara tá bonitão lá. Como Sair da Crise e Acelerar o Seu Negócio. Esse livro, originalmente, ele tem 530 e poucas páginas. Esse aqui está com 270. E aí, por conta disso, que a gente não ia lançar o livro de 570, embora eu quisesse, a editora Autografia que disse que não, pelas razões óbvias, né? E aí, nós vamos, depois, cada um dos 8 capítulos vai virar um livro, tá? Então, a gente vai ter outros lançamentos, cada capítulo vai virar um livro. E nesse evento, o Summit Gestão 360 graus, ele é um evento de lançamento oficial desse livro, junto com o lançamento do nosso canal da TV Roku, que para você que não conhece, a TV Roku é uma gigante TV de streams na Europa, está muito forte nos Estados Unidos, está chegando no Brasil. Nós fomos presenteados com o primeiro canal dessa TV, que já está chegando patrocinando o São Paulo Futebol Clube. As TVs, os aparelhos que estão sendo lançados já estão sendo fabricados já com aplicativo. É tipo uma Netflix. Nos Estados Unidos já se assiste mais a TV Roku do que o próprio Netflix. E com isso a gente vai avançando. Obrigado, meu amigo. Com isso a gente vai avançando nessa temática. Então, a partir da próxima semana, das 8 horas da manhã de terça-feira, a gente vai seguir o podcast Investimento 360 graus, que é um podcast que a gente traz 2, 3 convidados, para falar de investimentos de uma visão ampla, né, a visão 360 graus, e que a gente vai transmitir, por enquanto a gente vem transmitindo apenas por Instagram, .com/RobsonCampos360, e a gente vai fazer simultâneo no Instagram, no Facebook, no YouTube e na TV Roku. Então fique atento aí, já baixe um aplicativo, se a TV de vocês forem nova, sim, se não compre na Amazon tem um aparelho tipo um Chromecast, e aí você compra, instala na tua TV e você vai assistir os nossos programas. E aqui eu já quero começar passando a palavra aí para o Valdeci com a seguinte pergunta. Considerando a evolução histórica do sistema de informação, que está descrito no nosso capítulo 4, o que você, Valdeci, considera que foi o maior salto evolutivo e o que podemos esperar para os próximos 10 anos? Boa tarde a todos. Bom, Robson, primeiramente eu quero te parabenizar aí por ter inserido esse tema tão importante aí, né? E gostei muito da trajetória, né, na linha histórica que você traçou sobre sistemas de informação. E, sem dúvida nenhuma, eu posso considerar que a internet foi, de fato, o que trouxe a maior revolução em todo esse modelo, né, de fazer as coisas acontecerem. Isso realmente foi um salto gigantesco. Eu me lembro, eu estou há 27 anos trabalhando com tecnologia, comecei com implementação de sistemas voltados para a área contábil, e eu me lembro que quando chegava uma atualização de sistema, que a gente recebia da produtora do software, que eu era apenas um distribuidor, um implementador, né? Via malote num disquete 5 1/4, e você depois tinha que duplicar esse disquete e levar isso para os escritórios clientes. Então você imagina o salto que não é o quão fácil é a vida hoje, né, de quem implementa software. Eu tenho um prazer enorme de estar numa empresa que
já nasceu 100% desenvolvido para sistemas em nuvem, e isso realmente foi muito significante. Eu vejo entrando na área de tecnologia hoje sem os recursos da internet. Excelente, Valdecir. Luiz Nogueira. Cara, eu tenho eu vou me emocionar aqui, eu acho que eu vou até chorar. Se eu chorar, vocês me perdoam, que eu estou aqui emocionado com a presença ilustre do Nogueira, porque quando eu conto a história, que a Corporate, eu contei no início, né? Que a Corporate Gestão 360 Graus, ela foi lançada em 1998, quando eu criei o método de gestão 360 graus, e são 24 anos aperfeiçoando esse método, né, aplicando em pequenas e médias empresas. Então, a gente já treinou mais de 50 mil empresários, diretores, gestores e seus colaboradores. Isso no modo presencial. Quando a gente fala isso no número digital, isso é relativamente pequeno para os grandes gurus aí que conseguem ter um alcance tão forte nas redes sociais, que não é o nosso caso ainda. Mas no modo offline, né, no modo tradicional, olho no olho, plateia, sala de aula, 50 mil é um marco muito grande, né? Pelo menos representa para a gente um número bem importante. E quando eu falo que a gente começou se reservando às dias de sexta-feira, almoçando, para falar de um problema que eu tinha, que era montar a equipe comercial, essa figura ilustre, Luiz Nogueira, era um deles. Era um dos empresários que eu chamei e fui trazendo das sextas-feiras para a gente sentava numa churrascaria, lembra disso, Nogueira? Vamos sentar, vamos conversar e vamos desenvolver. Ele já era o desenvolvedor do software que a gente utilizava e que a gente tinha uma equipe de desenvolvimento. E aí depois ele falou, se você desenvolver isso, eu tenho isso aqui, cara, vai tocar o seu negócio, vem cá e usa o meu, a gente aperfeiçoa o sistema da forma que você quiser, né, para a empresa de tecnologia que eu tinha, né, que era a Condor, era a empresa de tecnologia de automação bancária, automação hoteleira e tal, e a gente atendeu os grandes bancos do Brasil aí, principalmente os internacionais, Citibank, Bank Boston, Lloyds Bank, Banco Excel, Chase Manhattan e outros, né. E aí o Luiz Nogueira fez parte desse nascedor. Você lembra disso, Nogueira? Lembro sim, Robson. Você fez uma abertura nos rotulando como dinossauros. Boa tarde à comunidade 360, parabéns, Robson, pelo evento, e é um prazer estar com vocês. E hoje eu quero, na minha participação, trazer uma ponderação com relação ao otimismo, né? A gente vive um momento em que as coisas há um otimismo na internet, onde tudo funciona, tudo é rápido, tudo é ágil, e a velocidade e a quantidade é o foco. E a gente sabe que, às vezes, precisa de correções, de ajustes. Então, essa nossa vivência e esse tempo de estrada nos faz mais ponderados e, às vezes, mais cuidadosos. E realmente, a gente está há muito tempo e parabéns pela sua trajetória. Nogueira, então vou lançar para você a seguinte pergunta. Quando as vendas não acontecem, o que fazer? Então, nessa linha, esse é um evento em que acreditar, empreender, requer muito otimismo, muita fé, muita determinação. E o caminho, às vezes, mostra, né, que a gente precisa fazer correções, atuar gerencialmente. Em tese, por exemplo, falando de uma equipe de vendas, você no livro mostra um funil em que você tem lá 4 ou 5 etapas, em que começa com a captura de leads, depois você vai caracterizar ali como uma oportunidade e depois, finalmente, tentar concretizar uma venda. Nessas etapas, às vezes, a gente não tem uma percepção muito clara de como se deu o sucesso parcial ou o insucesso. Então, a gente precisa, como
falou ainda há pouco, o consultor que nos antecedeu na área de CRM, a gente precisa ter em mente que, eventualmente, precisamos auditar, eventualmente, precisamos medir com precisão esse esforço e essas escolhas que nós fazemos. Então, a questão é, hoje, a gente que assim como o nosso colega da OMI acabou de falar, ele começou entregando via disquete as atualizações. Disquete 5 hoje, quarto, tinha o 3, 3 quartos, 5 quarto, que era aquele bolachão, né? O bicho é antigo, hein? Pois é. Para mim, na minha opinião, a coisa se agravou, não nessa parte, sem dúvida, né? É indiscutível como evoluímos. Mas tem hoje um elemento de risco, que é essa colocação de sistemas de informação, ERPs, CRMs, na prateleira como se fosse uma commodity, em que, sobretudo, o micro, o pequeno, ele se expõe, onde ele, de forma autodidata, faz a pesquisa no Google, vê algumas demonstrações muito rapidamente e, na sua maioria, sem o apoio de um consultor, sem o apoio de uma pessoa que já, como vocês e outros que estão no mercado, que iriam ajudar na escolha. O que a gente vê, sobretudo com essa facilidade de você cadastrou-se e já está com uma cópia do aplicativo, do ERP, e já está rodando, você já está usando, e a questão comercial, às vezes até o contratual, detalhamentos do que se vai oferecer, as expectativas, podem estar lá no site, em algum vídeo, em algum documento, em algum PDF, e só que a forma como isso é feito, pela rapidez, pelo imediatismo, não há essa checagem criteriosa das expectativas do que você imagina e do que de fato você vai ter ou que você conseguirá de forma autodidata conduzir e implantar. Então é aquela história como se fosse um helicóptero, né? Você, por estar ali disponível, você entra, coloca todos os departamentos, todos os funcionários, decola e depois você começa a perceber como é que faz, como é que guia, como é que pousa, quando reabastece, em que condições que acontece. Então é um voo, muitas vezes um voo cego, e cada dia isso é mais evidente, porque está todo mundo fazendo do mesmo jeito, todo mundo seguindo esse padrão de já é seu, pode entrar, ligar o motor e sair e voar. E logo depois a gente se depara, hoje as estatísticas e os números mostram que há uma quantidade, uma margem muito grande de usuários que escolheram e que são obrigados, às vezes, a mudar, a migrar, a fazer uma segunda, terceira escolha. Então, o grau de satisfação na compra de sistemas de informação é muito variável e tem uma margem considerável de insatisfação. Excelente, Nogueira. Obrigado, querido. Valdeci, o quão importante é para as organizações a gestão do conhecimento e que dica você daria para as empresas que façam isso para tornar parte do seu DNA? Bom, Robson, na OMI a gente tem, dentre os nossos valores, né, o Perpetual Learning. Nós buscamos soluções melhores de forma obsessiva, a gente não se acomoda nunca, não nos conformamos apenas com o que já sabemos. Esse é o motor, né, do nosso principal diferencial. E não basta a gente ter apenas isso como um dos valores que está lá descritos, e a gente vivencia isso de fato de uma forma muito genuína, né? E isso está desde a própria concepção do sistema, né? Que quando o Marcelo Lombardo concebeu o sistema, junto com o Rafael, o nosso CTO, de ter um sistema simples, intuitivo e fácil de usar. E não só com essa premissa, mas também
olhando para o público inicial que a gente mirou, né, que era a empresa de pequeno porte, que a gente está pensando sempre naquele empresário que está muito focado na operação, em vender, em atender bem, e sobra ali muito pouco tempo para se dedicar à gestão, e quando ele tem tempo, ele não tem conhecimento, né? Então, um dos pilares da OMI é, de fato, a educação empreendedora, e por isso a gente entende que gestão do conhecimento tem que estar realmente no radar das empresas, para que elas possam prosperar, para que tudo aquilo que se acumula de conhecimento ao longo da sua vida empresarial, do DNA da empresa, né, não se perca, porque as empresas são feitas de gentes que vão ter ali os seus ciclos, né, passando pelas empresas. Então, eu não posso, a cada integrante da empresa que a gente pede, e eu estou falando dos nossos clientes, né, que esse conhecimento se esvá. Então, a gente cuida muito disso, como tendo declarado lá esse valor como fundamental no nosso negócio. Perfeito, brilhante, brilhante. O Nogueira, é preferível focar na quantidade e velocidade ou na quantidade e assertividade no trato e manutenção dos clientes? Pois é, Robson, essa é uma questão para especialistas, né? Não necessariamente de TI, mas a TI corre junto, a TI é a ferramenta que vai apoiar nessas análises. Então, a gente, hoje, todo mundo pode contratar de diversas fontes a captura dos leads, por exemplo, e montar uma grande equipe e ter a expectativa de atingir suas metas de venda. Mas, voltando a esse ponto, quando isso não ocorre, a gente precisa ter métricas, a gente precisa ter contado. A gente traz agora agravantes que dificultam muito essa contagem. A gente, à medida que a pandemia trouxe o trabalho em home office, às vezes a equipe é remota, agora a utilização do WhatsApp, que é uma ferramenta informal, então há toda uma cultura que leva os diálogos, os compromissos, as interações para o WhatsApp, e a gente vê muitas soluções em que a captura do que é compromisso naqueles diálogos rápidos, misturados, às vezes se perde, né, os elementos de contagem, de aferição, de auditoria da qualidade do trabalho de cada membro da sua equipe de vendas. Falando especificamente desse setor, porque fica fácil exemplificar. Então, a gente, diante dessa realidade, a gente, na arte informática, através do CRM Venda Mais, a gente tem uma preocupação permanente de trazer hoje elementos que permitam você gerenciar estatisticamente esses trabalhos pequenos realizados na rua, realizado em home office, e que você, quando você gestor, você administrador, diante de um resultado que precise da sua ação, é claro, a gente torce para que você lidere e consiga alcançar seus resultados apenas com a sua excelência de líder, de gestor. Mas quando isso não ocorre, você precisa auditar, você precisa ir buscar. Então, utilizar o celular com os recursos que ele venha oferecer de geolocalização, para você validar, para você ter outros elementos de controle sobre a equipe, sobre cada um dos seus membros, para que no final você tenha um ranking e uma visão boa de onde está ocorrendo a falha. Isso é uma imposição quase agora nessa realidade e nessa tendência de utilização de diálogos mais informais em relação ao que era antigamente, onde tudo passava por e-mails, por propostas bem formatadas. Quando você tem um objeto complexo, isso ainda se consegue, mas até mesmo ERPs, que são coisas que mexem com todos os departamentos da empresa, isso hoje está muito na forma de commodity. Pegue, use, vá e saia usando. Então,
a parametrização adequada, com treinamento, com orientação, pensando nessas necessidades futuras, muitas vezes é negligenciada, porque hoje, se você for olhar e fizer uma pesquisa, você verá que todas as empresas estão colocando o treinamento e o apoio à implantação como opcional. Isso é custo e muitos, ou sua maioria, pelo menos num primeiro momento, vão optar por não contratar essa assessoria, vão optar por deixar isso, tentar fazer de forma autodidata, e lá na frente talvez já seja um momento mais inadequado e oneroso. Perfeito. O Nogueira, passa para a gente, por favor, o teu site, suas redes sociais, seu contato, fique à vontade para divulgar a marca e sua empresa, né? Então, a gente, para simplificar, são muitas informações, a gente está disponível no site crmvendamais.com. Lá a gente tem muitas coisas interessantes nessa linha do que eu acabei de expor, na oferta de ferramentas além do trivial, né, do que toda CRM, toda RP deve oferecer, a gente oferece também alguns diferenciais para essas questões de trabalho externo, trabalho em home office, trabalho na rua, com a captura de dados de uma forma prática para que o vendedor forneça as trilhas necessárias para uma auditagem futura, se necessária, usando tecnologia. Valdeci, coloca aí, por favor, fala para a gente aí teu site, tuas redes sociais, teus contatos. Bom, o pessoal pode, evidentemente, entrar aí no home.com.br, lá tem todas as informações sobre o RP, e quem quiser fazer contato comigo, Valdeci Martins, estou no LinkedIn, Instagram, Facebook, todo com esse nome mesmo, fácil encontrar. Obrigado, Valdeci e Nogueira. Que honra tê-los aqui comigo, tá? Obrigado, porque esse evento é um evento marcante para mim, né? Há 24 anos que a gente está com a Corporate Gestão 360, a gente tem no nosso DNA promover eventos para atrair nossos clientes, nossos prospects, nossos parceiros, e a gente faz isso com muita frequência, mas esse evento tem um quê especial, né? Por conta de ser o lançamento, né, do nosso livro, né, que é o Como Sair da Crise e Acelerar o Negócio, que a gente está na bio do Instagram, já está com o link do livro, tá? Porque antes estava com o link na bio para você adquirir, pegar o download, né, gratuito, pegar o e-book gratuito, né, do primeiro capítulo, mas o livro completo, impresso, vai chegar na sua casa através do link que você vem na minha bio do instagram.com/RobsonCampos360, que você vai fazer o pedido direto da nossa editora, que é a Autografia. Eles vão entregar o livro na casa de todos vocês, e aí vocês depois tiram a foto, me marca no Facebook, no LinkedIn, no Instagram, @RobsonCampos360, que eu vou fazer uma dedicatória personalizada especial para todos vocês que estão nos assistindo. E se vocês tiverem uma dúvida para o Luiz Nogueira ou o Valdeci, no âmbito da gestão 360 graus do sistema de informação, bota lá no comentário do Facebook e do YouTube, que está sendo transmitido, que você está assistindo agora, faz o comentário. Pergunta para o Nogueira, pergunta para o Valdeci, lança a pergunta, que a minha equipe, nossa equipe aqui da Corporate Gestão 360 e Masal 360 graus, nós somos irmãs, né? As empresas são irmãs, são primas. E aí essa pergunta vai ser encaminhada para eles e eles vão voltar no último encontro, no último bloco, que vai ser das 20h30 até as 21h, quando nós encerraremos esse nosso evento. Valdeci e Nogueira, muito obrigado, grande abraço e vamos que vamos.